O vazio presente no jogo Red Dead Redemption, desenvolvido pela Rockstar Games, é um tema profundo e impactante que passa ao longo da narrativa e a experiência do jogador. Lançado em 2010 como uma sequência de Red Dead Revolver, o jogo se passa no final do século XIX, retratando o declínio do Velho Oeste americano. Esse ambiente decadente e melancólico contribui para a sensação de vazio que persiste na história do protagonista. Desde o início do jogo, somos apresentados a um homem chamado John Marston, que é um homem solitário e desiludido e que também é um ex-fora da lei que busca a redenção para si mesmo e para sua família. No entanto, à medida que ele se aventura em sua jornada, ele se depara com um mundo marcado pela violência, corrupção e falta de valores morais. O vazio é evidente através dos ambientes vastos e desolados que compõem o mapa do jogo. As vastas planícies, as montanhas majestosas e os assentamentos abandonados transmitem uma sensação de solidão e isolamento. O mundo aberto de Red Dead Redemption, embora repleto de belas paisagens, é um lugar onde a natureza impiedosa e a civilização decadente parecem desafiar a presença humana. E essa sensação de solidão é reforçada pela trilha sonora melancólica e pelos diálogos carregados de dor e angústia. As músicas de fundo, muitas vezes compostas por notas solitárias de violão, evocam a sensação de melancolia e de isolação. Os diálogos, por sua vez, abordam temas como traição, perda e desesperança, acentuando ainda mais o vazio existencial presente na vida dos personagens. Essa sensação também está presente nas próprias mecânicas de jogo. As atividades secundárias, como caçar animais, jogar pôquer ou ajudar estranhos, são meramente distrações temporárias para preencher o vazio emocional dos personagens. No entanto, essas atividades não fornecem uma verdadeira sensação de propósito ou realização, deixando os jogadores com a sensação persistente de vazio. Com vários personagens e eventos aleatórios que marcam a história desse maravilhoso jogo, um dos personagens mais estranhos e misteriosos é o Strange Man. Ele é um personagem secundário que aparece em diversos momentos-chave da história do jogo, desempenhando um papel intrigante e deixando muitos jogadores curiosos sobre sua verdadeira identidade e significado na trama. O Strange Man é um homem pálido de aparência espectral e com um olhar penetrante. Ele é encontrado em momentos aleatórios durante o jogo, geralmente em locais isolados e sombrios. Ele parece ter conhecimento sobre os eventos que ocorrem na vida de John Marston, mesmo antes deles acontecerem, dando a entender que é algo sobrenatural ou sobrenaturalmente conectado a ele. Sua presença é muitas vezes associada a momentos de reflexão e introspecção para o jogador. Suas falas misteriosas incentivam a contemplação sobre questões existenciais, como o propósito da vida, a dualidade entre o bem e o mal e a inevitabilidade da morte. Ele provoca curiosidade e incerteza, levando os jogadores a questionarem o significado dos eventos e escolhas feitas ao longo do jogo. Ele também está conectado a algumas missões secundárias, nas quais ele pede ao jogador para realizar tarefas específicas ou encontrar itens misteriosos. Essas missões adicionais, geralmente envolvendo um elemento sobrenatural ou estranho, aprofundam o mistério em torno do personagem e suas verdadeiras intenções. A verdadeira identidade e natureza do Strange Man nunca são completamente reveladas no jogo, deixando espaço para interpretações e teorias por parte dos jogadores. Alguns especulam que ele pode ser uma representação da morte, um ser sobrenatural ou até mesmo uma figura divina. Sua presença e impacto na história permanecem abertos à interpretação e permitem que os jogadores tomem suas próprias conclusões. Seth Press é um personagem secundário no jogo Red Dead Redemption. Ele é um caçador de tesouros excêntrico e obcecado por relíquias esquecidas. Seth é conhecido por sua aparência sinistra e macabra e um comportamento um tanto quanto estranho. Ele guia o John Marston em busca de tesouros ocultos, levando-o a locais abandonados e assombrados. Apesar de seu conhecimento incomum sobre o mundo e a história do jogo, Seth é uma figura ambígua, com motivações duvidosas. Sua obsessão o levou a perder contato com a realidade, sacrificando relacionamentos e sua própria integridade. No entanto, ele adiciona uma camada de humor e complexidade à narrativa, enquanto também serve como um reflexo dos perigos da ganância e da obsessão. Nigel West Dickens. Nigel West Dickens é um personagem importante no jogo Red Dead Redemption. Ele é um vendedor ambulante de brigadeiro, de frosco, leite concentrado, remédios e charlatão que viaja pelo Velho Oeste.
aproveitando-se das pessoas desesperadas por uma cura milagrosa para suas aflições. Nairo é retratado como um homem carismático e eloquente, com roupas extravagantes e um discurso persuasivo. Ele se apresenta como um curandeiro que vende supostos remédios que prometem curar todas as doenças. No entanto, fica claro que seus produtos são falsos e suas promessas são mentiras. Apesar de sua natureza trapaceira, Nairo acaba se tornando um aliado de John Marston. Ele ajuda Marston em várias missões e eventos, muitas vezes oferecendo informações ou contato para ajudá-lo em sua busca pessoal. Ao longo do jogo, descobrimos que Nairo está envolvido em esquemas duvidosos e não é exatamente confiável. Ele é um mestre em manipulação e pode enganar as pessoas com suas palavras habilidosas. Flores para Amada. Numa missão secundária, encontramos um senhor de idade recolhendo flores. Logo de vista, John Marston se aproxima e pergunta se o mesmo está precisando de alguma ajuda. E sim, ele estava. Ele precisa de algumas flores exóticas que não tinham por aquela região, e pede que o John Marston colha algumas para ele em diferentes localizações. As flores seriam Febre Selvagem, que é uma das mais comuns de se encontrar durante o recorrer do jogo. A outra é a Selva do Deserto, que fica localizada perto de Redskiller Fork, que é um lugar bem isolado por sinal. Após adquirirmos todas as flores, entregamos para o senhor que, como forma de agradecimento, nos convida para tomar um café em sua humilde residência. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Ai, de maneira alguma. E nos apresenta sua amada esposa. E a pegadinha tá aí. A esposa dele, na verdade, já estava morta há anos e o seu corpo já estava em um avançado estado de decomposição, pegando assim o John Marston e todos os jogadores de surpresa. Após isso, John Marston recusa o café e se retira daquele local e nunca mais encontramos aquele senhor novamente. A próxima missão secundária, chamada de Apetites Americanos, se passa em Armadillo. Logo que chegamos lá, encontramos uma mulher totalmente desesperada chorando aos prantos. Quando John Marston pergunta o que houve, ela responde que o seu filho está desaparecido depois de ter ido para a colina colher flores. E um pouco antes, se você prestou atenção aos detalhes do jogo, verá que no jornal tem relatos de pessoas desaparecidas por aquela redondeza. Quando vamos investigar a região que fica localizada em The Range Rock, encontramos um sapato, ossos e sangue espalhados pelo local, mas nada em que indique o paradeiro exato da criança. E assim concluímos a missão, por enquanto. Depois de um tempo, quando retornamos à delegacia, encontramos um homem chorando e com o mesmo problema. A sua mulher estava desaparecida logo após ter ido para a mesma colina colher cogumelos, onde o garoto também tinha ido. Após chegarmos lá, mais uma vez encontramos o local na mesma situação. A única diferença é que tinha um braço a mais, tendo a possibilidade de ser uma dessas pessoas desaparecidas. Depois de um tempo novamente que retornamos à delegacia, encontramos outra mulher chorando. Ela estava grávida e desesperada em busca de seu marido desaparecido. John Marston dá o seu palpite falando sobre ele provavelmente ter ido à colina. E sim, foi certeiro. Jura? Sério? Ele tinha ido à colina. Ela pergunta como ele sabia, e ele responde que só foi um palpite. Nosso bravo heróico, que não tem medo do perigo, retorna ao outro suposto local do crime. Só que naquele momento, vemos o homem machucado da perna e o outro fugindo. Minha perna, desgraçado! O homem mau da perna diz que o homem que está fugindo é da cidade grande e lhe atacou, e que ele é muito violento, diz o homem da perna machucada. Após isso, John resolve ajudá-lo, indo atrás do homem e trazendo ele para esse homem machucado. O homem capturado diz que esse senhor machucado, na verdade, se trata de um canibal que está devorando pessoas que passam por aquela redondeza. Logo em seguida, o jogo te dá a opção de livrar este homem do canibal ou deixá-lo morrer. Mas se a gente parar para refletir, o que as pessoas de bem, inocentes, passaram nas mãos desse miserável, a criança e a mulher que não sobreviveram até outros, é muito revoltante. E é claro que vamos escolher fazer a justiça com as nossas próprias mãos. E conseguimos salvar uma vítima das mãos do canibal.